Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal A Mensagem das Estrelas. Eu sou Cíntia Rosa e hoje vamos caminhar junto ao Evangelho segundo o Espiritismo, começando os estudos através desse lindo arauto ao qual Allan Kardec nos codificou. E o tema de hoje, de nosso estudo, é o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, itens 9 e 10, que fala sobre a nova era. Esses itens se chamam Instruções dos Espíritos, a nova era. No item 9 começamos. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para fazer com que ele fosse conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus utilizou para se revelar por intermédio de Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que esse povo passou foram destinadas a impressionar e fazer cair o véu que ocultava a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, porque posta em ação com toda a sua pureza, não seria então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser como um frontispício, brilhante como o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que ela teria que percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos a quem ela estava destinada a regenerar. Esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus sem a realização de holocaustos, nem que fosse preciso perdoar a um inimigo. A inteligência deles, notável sob o ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não seria convertida sob o domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, como a que a religião hebraica lhes oferecia. Os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, de uma moral que há de transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realizem os progressos que estão no seu desígnio, nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que foram suas precursoras. Não se creia, porém, que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas precisam, para chegar à maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que chamem a atenção das massas. Uma vez despertada essa atenção, a beleza e a santidade da moral irão impressionar os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, e o Espiritismo irá concluí-la.
texto de Um Espírito Israelita, Mulhouse, 1861. Bom, nesse item 9 nós podemos perceber que realmente chegamos na hora dessas grandes adversidades, dessas grandes lutas aos quais se reporta no texto, que sem luta, sem desafio, sem abalos e sem discussões, nada vai ser alcançado. Todo esse aspecto, todos esses conflitos que nós estamos vendo hoje, inclusive, faz parte do propósito do Espiritismo, do propósito divino, do propósito de Deus, de fazer essa elevação moral de toda a humanidade. Continuando. Item 10. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse foi o dia da vinda do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e de obscuridade, perdia-se novamente. Então, assim como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão reboará. Sedes firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois tem suas bases assentadas nas próprias leis da natureza, e crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O mundo terrestre se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, voltando-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino de Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre, que quer vos salvar. Tudo é fácil. Aquele que crê e que ama, o amor o preenche de uma alegria inexprimível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos o dizem sempre. Curvai-vos sob o vento que anuncia a tempestade, para que não sejais derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é a antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos inspiram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não erguem continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon Poitiers, 1861. Veja bem, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo foi codificado já tem mais ou menos 2 séculos. E aqui, como o espírito Fenelon Poitiers, em 1861, já previa toda essa questão ao qual hoje, no século XXI, em plena 2021, nós estamos passando. Ele está justamente trazendo a nós, nos lembrando que tudo o que está acontecendo já estava definido e já estava determinado.
mas que nós, os obreiros esclarecidos e ardentes, não somos mais pequenos grãos de areia, e nem nós somos mais tão pequenos. Nós somos grandes, nós somos divinos, e nós podemos sim fazer a diferença. Nossa força, a nossa vontade, né, o nosso amor é que faz a diferença, né, a lidar com o próximo, né? Não mais ver somente o bem-estar material, mas sim a ordem moral. E é a partir, né, é essa a nova era, né? Nós chegamos na nova era, estamos na nova era, né? E a nova era, como nós podemos perceber e que já estava sendo nos dito através, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que teria sim grandes batalhas, que teria sim grandes guerras, que grandes discussões aconteceriam, né, mas que seria sim necessário para que chegássemos à maturidade, né, o homem chegar à sua maturidade, né, à sua maturidade espiritual, à sua maturidade consciencial, né? O espírito ele está em processo de evolução, em processo de regeneração. E essa regeneração ela vem justamente através, né, da nossa ordem moral, né, dos nossos, da nossa vontade de sermos melhores, né, da nossa vontade de fazer o bem, né, de amar o próximo. Sempre o amor acima de tudo, né? Então, ainda em 1861, né, ele diz: o mundo está abalado em suas bases e o trovão reboará. Sedes firmes. Olha só, né, como os nossos irmãos já estavam nos trazendo, né, a força, né, para que nós sejamos fortes, né, que o mundo está abalado, né, e que os trovões, né, seriam reboados, né, fariam lá as suas, né, estaria, né, fazendo seus barulhos, né, mas que nós permanecêssemos firmes, confiantes. E hoje, ainda assim, né, no século XXI, né, em meio justamente a essa pandemia da coronavírus, né, do Covid-19, né, nós podemos perceber como, né, os nossos irmãos já nos traziam a força que nós precisamos ainda assim para hoje. Não podemos perder nunca a nossa fé. Nunca, 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 nunca. Porque a nova era ao qual nós estamos, né, ela faz parte todo esse processo, né? Todo esse processo de maturidade, né, de elevação, né? Ele, para se dar, né, vem realmente através de grandes abalos. A gente pode ver hoje, né, como estamos todos muito abalados, né, como tudo que acontece no mundo é muito discutido, são muitas as discussões, né? Os seres humanos não falam a mesma língua, né? Hoje nós temos discussões por tudo, né? Por gênero, por cor, né? Por tipo de roupa, né? Por cabelo, né? Enfim, por política, por políticos, né? Ninguém mais está falando a mesma língua, né? Literalmente. Mas ainda assim, né? E em meio também, né, a essa grande guerra biológica que é a doença, né? Tudo isso já estava sendo a nós informados, né? Olha como a informação já estava aqui disponível para todos nós, né? Então, Mestre Jesus e Deus e Allan Kardec, né? Esse discípulo maravilhoso, né? Que codificou, né, esse evangelho através dos espíritos, né? E esses nossos irmãos, esses espíritos que a nós já nos falavam já há tanto tempo, né, eles já estavam cientes de tudo isso que nós estamos passando, né, e de tudo isso que nós passaríamos, né, e ainda hoje estamos passando. Então, como ele mesmo colocou aqui,
ainda após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda, né, o reino de Cristo não chegou. Então eles fazem o chamamento: cristãos, voltai ao Mestre, que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor preenche de uma alegria inexprimível o mundo, mesmo estando abalado, né? Olha como ele fala lindamente: voltemos ao Mestre, porque o Mestre quer nos salvar. Mesmo com o mundo abalado, né, o amor nos preenche de uma forma, né, inexprimível, né? O amor nos traz a alegria, né? E é essa alegria que Deus nos quer. Ele quer nos ver alegres, né? Mas para isso nós temos que ser verdadeiro amor, né? Então, meus irmãos, hoje, né, nesse estudo do dia de hoje, um estudo muito bonito, né, um estudo sábio, né, perfeito, que os nossos mestres nos trouxeram, né, são realmente instruções dos Espíritos, né, para que nós, ainda hoje, 2 séculos depois, né, de tudo isso que foi lido, né, que a revolução que está acontecendo é, antes de tudo, uma revolução moral, né? Então nós, como mensageiros, né, como trabalhadores da luz, né, como obreiros do Senhor, né, temos que ser humildes, né? Temos que levar a voz de Deus, temos que ser a expressão pura do amor, temos que ter a certeza que tudo tem um motivo, né? Tudo tem um porquê e tá tudo certo, porque a nossa fé no nosso Pai é a que vai nos salvar de fato, né? E a que vai nos levar para a regeneração, para a nova era, né? Então, esse foi o estudo do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal, né? Curta, dê o seu joinha, né? E se qualquer coisa que você queira colocar, né, expressar, falar sobre o que nós falamos hoje, né, sobre o estudo do dia de hoje, falando da nova era, né, deixa aqui nos posts, nos comentários. Se vocês quiserem algum estudo específico, outro tema, né, vocês podem comentar também, que estou aqui à disposição para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Gratidão e namastê.